Salve, salve meus queridos, professor Red aqui para mais uma aulinha de física e o tema de hoje é capacitores. Vamos lá! Primeiro a definição do que é um capacitor. O capacitor ele é um componente eletrônico e o objetivo dele é armazenar carga elétrica e, portanto, também energia potencial elétrica. Um dos capacitores mais antigos que se tem em estudo é a chamada garrafa de Leyden. Ela possuía um líquido condutor internamente e uma folha condutora externamente, ambos esses condutores separados pelo vidro da garrafa. O capacitor na sua construção ele é basicamente isso, duas placas condutoras que serão chamadas de armaduras e entre elas um isolante, um dielétrico separando as duas. No caso da garrafa, de um lado tinha o líquido, do outro lado tinha a folha condutora e no meio o vidro da garrafa. Beleza? O processo de carga, de carregamento desse capacitor é através de submetê-lo a uma diferença de potencial. Então aqui o que eu fiz foi submeter este capacitor a uma diferença de potencial, a uma bateria. Liguei o polo negativo da bateria nessa armadura B e o polo positivo nessa armadura A. O polo positivo da bateria vai atrair elétrons da armadura A, que portanto vai adquirir sinal positivo na sua quantidade de carga. Já o polo negativo dessa bateria vai fornecer elétrons para a armadura B, que vai adquirir sinal negativo na sua quantidade de carga. O capacitor, então, ele adquire uma carga Q ao ser submetido a uma diferença de potencial U. Essa carga Q ela apresenta sinal positivo em uma das armaduras e sinal negativo na outra armadura. A relação entre Q e U é o que a gente chama de capacitância. A capacitância do capacitor é uma propriedade dele, ele adquire essa propriedade na sua construção. Ela também é chamada de capacidade eletrostática e é definida como a quantidade de carga Q por unidade de diferença de potencial U adquirida por esse capacitor. Então, Q sobre U. Se eu passar esse U para lá multiplicando, essa formulinha aqui é um pouquinho mais famosa, não precisa nem ler, você já entendeu, né? Unidade de capacitância, Farad. Uma letra F maiúscula é a unidade de capacitância. Beleza? Para fazer cálculo de capacitâncias, nós precisamos da geometria do capacitor. Então, por exemplo, se eu tiver um capacitor de placas paralelas, que são duas armaduras paralelas, cada uma delas com uma área A, separadas por uma distância D, e no interior delas um dielétrico, um isolante. Esse isolante vai possuir uma permissividade elétrica denominada pela letra grega epsilon. A relação entre essas três variáveis se dá da seguinte maneira: o produto entre a permissividade elétrica do dielétrico, a área das placas e a distância entre elas é a própria capacitância desse capacitor. Se eu estiver falando de um condutor esférico, a informação que eu preciso dele é o raio e o meio em que ele se encontra. A capacitância desse condutor esférico vai ser o raio dessa esfera dividido pela constante dielétrica do meio em que ele está imerso. Se eu quiser calcular a energia armazenada por um capacitor, eu posso observar isso a partir de um gráfico que relaciona carga e diferença de potencial. Aqui, carga e DDP estão plotadas nesse gráfico e a gente vê que elas são diretamente proporcionais. Na medida em que a tensão elétrica aumenta, a carga elétrica também aumenta. Se eu calcular a área embaixo desse gráfico, eu obtenho a energia potencial elétrica armazenada por esse capacitor. Basicamente, a fórmula seria Q vezes U sobre 2. Se no lugar de Q eu colocar o produto entre a capacitância e a diferença de potencial, eu posso calcular também essa energia potencial por C vezes U ao quadrado sobre 2. Beleza, rapaziada? Essa foi a nossa aulinha de capacitores. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.